Vamos realizar a apuração do imposto de renda. Para isso é necessário verificar até que valor o reclamante é isento e sobre quais parcelas irão incidir o imposto de renda, ou seja, quais são as parcelas tributáveis para este imposto. É necessário, primeiramente, discriminar todas as parcelas que têm incidência deste imposto. Este é um trabalho que você deverá fazer, mas nós facilitamos. Por quê? Se você verificar na planilha de apuração de juros de mora, nós deixamos todas as verbas em sequência. Então basta você colocar Ctrl+C, Ctrl+V, fazer um copiar e colar. Não é demais destacar que nós não trouxemos os reflexos nas férias indenizadas mais 1/3, tampouco os reflexos no FGTS e multa de 40% do FGTS. Quero chamar sua atenção ainda que você vai encontrar muitos cálculos com apenas a base de cálculo, sem a reprodução das verbas. Eu particularmente gosto de reproduzir as verbas, porque a pessoa que pegar o cálculo poderá verificar sobre quais as parcelas está incidindo esse tributo. O primeiro passo é bem simples. Você precisa pegar o valor das parcelas. Como isso vai funcionar? Você vai selecionar a célula, colocar igual e vai buscar os valores aqui na tabela anterior. O que eu quero ressaltar para você é que você não pode buscar o valor com os juros de mora. Você tem que buscar o valor atualizado até 28/2/2015. Então, você seleciona a célula e coloca Enter. Pelo fato de nossa tabela já estar em sequência, você pode puxar os demais valores e eles serão reproduzidos na sequência. Mas isso não necessariamente vai acontecer se você não fizer o Ctrl+C, Ctrl+V das parcelas tributáveis. Por isso que é importante você prestar atenção nessa linha da sequência, porque se você obedecer uma linha de sequência de parcelas tributáveis, basta você colocar Ctrl+C, Ctrl+V e depois reproduzir os valores. O valor de R$ 7.846,92 é a base de cálculo bruto do imposto de renda. Na sequência, você vai perceber que é possível fazer a dedução por dependentes. Para isso, nós temos duas tabelas. A primeira delas, que diz respeito a imposto de renda mensal, e a segunda, imposto de renda versus números nos meses. Nós vamos tratar disso oportunamente e você vai perceber que isso é muito fácil. É necessário compreender que para fazer a dedução, é necessário que a empresa tenha juntado no processo a declaração de encargos de família para fins de imposto de renda. Você só poderá deduzir os valores de dependentes se a empresa juntou no processo essas declarações. Se ela não juntou, você não terá essa informação e, por consequência, você não realizará esse desconto, ainda que, porventura, exista dependentes. Nesse caso, como não há dependentes, o próximo passo é inserir as informações referente ao INSS. Como isso vai funcionar, Rodrigo? Simples. Você vai selecionar a célula, colocar igual, vai escolher a aba AP-FGTS mais 40% de correção monetária e vai encontrar a planilha Apuração do INSS Cota do Reclamante. Nela, você vai rolar até encontrar o valor total, seleciona a célula e coloca Enter. Aí está. Com a dedução eventualmente dos dependentes e a dedução do INSS, você irá encontrar a base de cálculo do imposto de renda, que nesse caso é de R$ 7.217,44. O próximo passo agora é verificar se sobre esse valor incide ou não o imposto de renda. Nós deixamos aqui uma tabela de imposto de renda, na qual consta inúmeras faixas e as alíquotas. A primeira dela é a isenção, a segunda dela de R$ 1.787,78 até R$ 2.679,29, nós temos a alíquota de 7,5%. Aí depois nós temos outras alíquotas até chegar à alíquota máxima, que é de 27,5%. Você pode me dizer, ora Rodrigo, já entendi. Agora basta eu pegar a base de cálculo, verificar a faixa de incidência, descontar a alíquota e encontrar o valor. Depois que encontrar o valor, fazer a dedução. Em tese seria isso, mas não vamos fazer isso e eu vou te mostrar o porquê.
Mas eu quero exemplificar justamente se nós estivéssemos fazendo isso, o que iria acontecer. Então vamos lá. Seleciono a célula, eu quero buscar o valor, que é de 7.217,44 centavos, que está na célula B77, coloco Enter, aí está. Em seguida, eu seleciono a célula, coloco igual, pego esse valor e vou fazer a dedução dos 27,5%, e eu teria o valor de 1.984, e para finalizar, eu pego esse valor, menos o total a deduzir, igual, e eu teria o valor de 1.158,65 centavos. E por que eu não vou fazer isso, Rodrigo? Você não vai fazer isso porque a partir da edição da Instrução Normativa 1127 de 2011, a qual eu estou deixando aqui na parte inferior do vídeo, e você pode olhar, são apenas 3 folhas, você vai analisar que houve uma alteração na forma de calcular, e é justamente isso que nós vamos fazer agora, para atender a essa instrução normativa, já que ela vem a beneficiar os reclamantes. Para atender a essa instrução normativa, nós fizemos uma tabela abaixo, que é justamente aquela tabela de imposto de renda versus número de meses, para atender o que determina a instrução normativa. Como isso vai funcionar, Rodrigo? É simples, presta atenção. O reclamante deverá recolher tão somente nos números de meses em que tem parcelas tributáveis no processo em questão. Nesse caso, eu quero fazer a conta com você para que isso fique bem evidente. Nesse caso, nós já temos que são 43 meses. Mas por que são 43 meses? Vamos visualizar. Para isso, eu preciso que você escolha essa aba e a tabela correção monetária de cada parcela. Eu quero que você conte junto comigo. Você vai perceber inicialmente que todas elas houve a incidência de parcelas tributáveis. Logo, nós precisamos contar todo o período. Então, de janeiro a dezembro de 2008, nós temos 12 meses. De janeiro de 2009 a dezembro de 2009, nós temos mais 12 meses. E de janeiro de 2010 a outubro de 2010, nós temos 10 meses. Nós temos de agosto a dezembro, que são 5 meses. Aí você pode me perguntar, mas Rodrigo, não bate 39 com 43? Claro que não. Porque nós temos ainda que somar as parcelas dos 13º, que nesse caso são 4 parcelas. Vamos verificar então. 13º de dezembro de 2007, 13º de dezembro de 2008, 13º de dezembro de 2009 e o 13º do mês da rescisão, que foi outubro de 2010. Logo, somado o período, que são 39 meses, mais os 4 meses de 13º, nós chegamos a um total de 43 meses. Eu faço questão de lembrar você novamente que você não vai contar todo o período, você vai contar o período de parcelas tributáveis. Imagine nessa situação se nós tivéssemos 1 ou 2 meses ou mais sem parcelas tributáveis, logo o período seria menor. O que importa é contar o período de parcelas tributáveis. E agora, Rodrigo, como isso vai funcionar? Você deverá selecionar a célula, escolher o valor de isenção da tabela de imposto de renda mensal. Então vamos lá. Igual, vezes a quantidade de meses, que nesse caso é 43 meses de parcelas tributáveis. Aí está o valor. A primeira pergunta que você pode fazer para mim é o que esse valor aqui significa. Significa que o valor de isenção de 1.787,77 ele passou para 76.874,11. Ou seja, essa instrução normativa ela veio para facilitar, para ajudar o trabalhador na questão do imposto de renda. Considerando o valor de R$ 76.874,11, nós vamos verificar que a reclamante Lúcia ela está isenta do imposto de renda, tendo em vista que a base de cálculo nesse processo é de R$ 7.217,44.
Um outro fundamento para essa instrução normativa é que grande parte das vezes a reclamante ou reclamante, eles não estão obrigados a declarar o imposto de renda no ano seguinte. E ele seria obrigado a declarar tão somente para pegar a restituição. Logo, a instrução normativa veio e evita esses dissabores. Nós já estamos entregando a planilha formatada justamente para que você não precise fazer nada, simplesmente insira o valor da base de cálculo e o resultado que deve ser recolhido a título de imposto de renda. Toda essa explicação foi apenas para que você entenda o funcionamento. Agora, eu quero te mostrar aqui na alíquota a fórmula. Existe toda uma fórmula que vai fazer todo esse cálculo matemático automaticamente para você. Depois aqui no cálculo de imposto de renda também, e nas parcelas a deduzir também existe uma outra fórmula. Vamos ver se isso realmente funciona, Rodrigo? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o valor de R$100 mil a título de base de cálculo. Aí está. Ele já me deu uma alíquota de 7,5%, já deu um cálculo de imposto de renda de R$ 7.500, parcela a deduzir R$ 5.765,44 e um valor líquido para ser recolhido de R$ 1.734,56. Vamos modificar isso novamente? Sim, vamos colocar agora, Rodrigo, R$500 mil. O que nós teremos? Uma alíquota de 27,5%, um cálculo de imposto de renda de R$ 137.500, uma parcela a deduzir de R$ 35.524,45 e um líquido a ser recolhido de imposto de renda no valor de R$ 101.975,55.